um Sport que vence mais uma, são 7 vitórias seguidas, e vai fazendo muito bem feita a sua parte ali, né, Maestro? Fred está chegando aqui nesse momento, e o Sport vai fazendo muito bem a sua parte, né? Tanto no Pernambucano quanto na Copa do Nordeste, que hoje é o único time 100% da Copa do Nordeste é o Sport, né? Só uma questão estatística. O Fortaleza ele venceu 2 jogos também, os 2 primeiros jogos. É porque ele antecipou um jogo da quinta rodada e depois perdeu o jogo que era realmente da segunda, ele perdeu para o ABC. Mas, nesse momento, o Sport é o único que segue com 100%. É uma arrancada, não dá para dizer que ninguém esperava que o time fosse vencer. Embora se olhasse na tabela fosse possível, mas que fosse vencer 7 de 8. Até, sobretudo, depois empatou. Empatou o primeiro jogo, né? Assim, empatou o primeiro jogo, depois venceu 7. Mas vem tendo... Os resultados são excelentes até aqui, mas vem tendo uma melhora considerável na parte tática. Técnica já tinha a questão técnica já existia, a gente já falava, era um time que era a base, até foi o último tele, Lucas, que a gente comentou sobre isso, que era a base do time que fez um bom retorno na segunda divisão, fez um retorno mais competitivo, mas aí tinha um buraco ali que era no gol para resolver, mas que da linha era um time competitivo, a base daquele time foi mantida, e na hora que aquele time estivesse fisicamente pronto, e teve uma pré-temporada maior esse ano, né? Terminou na primeira semana de novembro, terminou a Série B, teve dezembro inteiro, início de janeiro, ou seja, teve mais do que costuma ter, que esse time seria competitivo. Mas com um novo treinador, era importante saber quanto tempo ele ganharia a cara do treinador, sobretudo um treinador que nos últimos trabalhos não vinha bem. E ainda está no começo do Sport, também não vou consolidar agora, Anderson não, mas que não vinha bem. Mas nesse momento, eu acho que o Sport vem ganhando uma cara jogo a jogo. O time já começa a jogar de uma forma que você consegue ver um padrão naquela forma. Não é não saber o que fazer com a bola. Pô, começa lá atrás, não. Ela começa lá atrás a marcação, tem um passador que consegue quebrar a linha do adversário. Se não conseguir, troca passe de novo, inverte a jogada, ataca pelas duas pontas. Não é um time que só faz levantar a bola na área, consegue entrar tocando bola também. Na bola parada, vem sendo um time muito perigoso. E agora com 2 bolas paradas, na verdade, porque tem a de Juba e tem a de Edinho. A de hoje foi quase uma bola parada, tá? Porque, embora tenha sido Edinho que tinha cruzado, assim, Juba cobrou um escanteio. Aquilo foi uma jogada ensaiada. E você viu que foi uma jogada ensaiada porque o Sport fez 2 vezes aquilo, quase fez gol nas 2 vezes. Na primeira marcou com Sabino, Juba bateu da esquerda para Edinho Destro cruzar, ou seja, aquele cruzamento que vai em direção ao gol, em vez de ser abrindo, aquele que vai fechando, né? E Sabino marcou. Aí, no segundo lance, num escanteio pela direita, foi Juba, que era para ser Edinho, mas aí Juba toca, e Everton, que tinha entrado no lugar do Eduardo se machucou, né, no começo da partida, cruza e Thierry cabeceou por cima. Ou seja, foram 2 escanteios de lados diferentes, mas com a mesma ideia do que fazer. Aquilo, em Pernambuco, não se acompanha os treinos do Sport, né, os treinos são fechados, mas, ou seja, é uma jogada ensaiada, que é uma jogada ensaiada prudente, vou até deixar aqui, já que está falando de jogada ensaiada, não é o que o Central tentou fazer no começo do jogo, que eu assisti, eu vi Central e Petrolina hoje, é preciso dizer aqui que eu nunca tinha visto uma coisa que o Central tentou fazer hoje. O Central, começando com a bola, quase tomou um gol com 5 segundos de jogo. Como é que isso é possível? E como é que um time que começa com a bola quase leva um gol com 5 segundos? A jogada do Central foi a seguinte. Tem até no meu Twitter, se colocar a linha aí, fez uma linha, na linha do meio campo, todos os jogadores ficaram na linha, na hora que batesse o centro, todos os jogadores correriam para a área e o jogador que estava com a bola do centro daria uns 2, 3 passos e lançaria para alguém tentar fazer alguma coisa. Os jogadores fizeram isso com o jogador que estava com a bola no centro perdeu a bola. E na hora que perdeu a bola, o que é que acontece? Não tem ninguém de central, tem 2 jogadores de central. Foi um contra-ataque violento do Petrolina que o cara entrou na conta e bateu por cima do gol. Ou seja, o outro time quase fez o gol por 5 segundos. Enfim, jogada patética que o Central tentou resolver. Ao contrário do Sport, é uma coisa mais efetiva, né? mais inteligente, dá até para dizer assim. E funcionou bem na primeira e, na verdade, funcionou na segunda também, porque Thierry cabeceou a bola, ele só não marcou. Então, é uma bola parada perigosa, e não só parada, é uma bola que você usando a bola parada, né? Ou seja, você rolando a bola para fazer um cruzamento, e um time que vem com a bola rolando, vem conseguindo chegar na cara do adversário. Até aqui pegou um time da segunda divisão, que foi o ABC, mas eu acho que agora a vitória... Lembra que o ABC, não sei o quê, mas ganhou o Fortaleza. Eu acho que cresceu um pouco, um pouco o resultado do Sport, porque eu vejo o time que perdeu do Sport respondeu ganhando do Fortaleza.
E nesse caso, os outros adversários, todos eles abaixo. O Campinense é um time que acabou se rebaixado para a quarta divisão e tal. A sequência, na verdade, do Sport vai ser muito dura agora. Vai ter o Porto, depois pega o Náutico, os aflitos, pega o Ceará, depois pega o Bahia, o jogo do Santa Cruz vai ser remarcado e talvez até o Santa depois. Mas até aqui, do que vem sendo exigido, Lucas, tá muito bem, pô. Às vezes, quando você tenta até manejar as palavras aqui para não colocar algo maior do que está sendo, mas, pô, como é que você não vai falar que é um time que está vencendo com tranquilidade? Pô, quando faz 2-0 aos 10 minutos do segundo tempo, o jogo acabou. O Sport vem usando os titulares em todos os jogos. O Sport não entrou com um time alternativo em nenhuma dessas partidas, ou seja, ele foi o time poderia ter dosado, a gente já debateu várias vezes. Esse eu continuo considerando que foi um erro, mas porque essa conta pode chegar em algum momento. Mas, para a sorte do Sport, os resultados vêm sendo definidos, tirando o jogo do Retrô, os jogos vêm sendo definidos com antecedência. E nesse, ao fazer 10 minutos e ter um Campinense que, de forma estranha, não reagiu, um Campinense sem poder de reação durante a partida, o Sport conseguiu dosar fisicamente para a sequência que vai ter nessa semana. Porque, em tese, não era um jogo para ser o time ali dando a 100 por hora até a reta final, e não precisou. Não precisou, foi uma vitória muito tranquila. O jogo contra o Retrô foi mais difícil que o jogo contra o Campinense. O jogo contra o Retrô na Ilha do Retiro, Pernambucano, foi o jogo mais difícil da temporada, na verdade, até agora, né? O jogo mais encardido, né? O do ABC foi encardido. Mas o do Retrô fica ali porque vai ganhar na reta final. Ali, né? Vai ganhar no finalzinho, aos 45. Mas o do Campinense, para minha surpresa, não foi. E assim, não é e até como se fala, um tabu. Esporte nunca tinha vencido o Campinense em jogos oficiais, em competições oficiais, melhor dizendo. Até para dizer, o Sport não ganhava do Campinense no amistoso desde 78, 45 anos. Lá em Campina. Sim, na Paraíba, jogando na Paraíba. Até hoje, esse foi o 23º jogo lá. Agora são 4 vitórias do Sport, 11 empates e 8 vitórias do Campinense. Só que antes dessa vitória de hoje, a última tinha sido em 1978. Então, assim, não é algo que o Sport costuma ir lá e fazer, não. E fez como se fizesse sempre. A impressão é que o Sport venceu o Campinense como se fosse algo que costuma acontecer. E não é o que acontece. O Sport sempre teve inclusive na Copa do Nordeste, meu irmão. Onde vai para lá, para Campina Grande, e quase sempre é fumo. Até na vez que classificou o Campinense, perdeu o jogo de ida por 3-1. Teve que fazer 3-1 na volta, ganhar nos pênaltis de 2017. E nas outras duas, um foi 0-0 e perdeu na Ilha. E na outra tinha vencido na Ilha, perdeu lá e perdeu nos pênaltis. Então o Campinense sempre foi um adversário muito difícil. Cada vitória dessa, aquele golzinho de La Bandeira que sai no final, cada golzinho desse fora de casa, não ter perdido aquele jogo do Maguari lá no começo de tudo, vai dando estabilidade. E o Sport precisa muito de estabilidade. Né? O Sport, um ano de Série B, tendo um elenco que não é espetacular, mas também não é ruim, e que foi parte dele testado no segundo turno da Série B, satisfatório, a gente pode usar essa palavra, o Sport fez no segundo turno da Série B, satisfatório, com grave problema no gol, e parece que esse problema, se não está resolvido, está pelo menos equacionado por enquanto, né? Renan vem dando mais confiança do que... Boa partida hoje. Assim, boa partida, por isso que eu trouxe esse assunto, porque eu acho que ele fez intervenções boas hoje. Para o cenário do Sport, numa Série B que não tem Grêmio, que não tem Vasco, que não tem Bahia, né, que não tem os gigantes como tinha a Série B do ano passado, que você não precisa ser especial. E detalhe, ano passado, dentro de campo, você não precisava ser especial para subir, né? O Vasco não tinha nada de especial e subiu. O Bahia não tinha nada de especial e subiu. Então, assim, numa Série B raiz como essa, a palavra estabilidade talvez seja mais importante para o esporte. E por estabilidade, você tem que considerar a estabilidade política, e nesse momento, me parece que o esporte vive uma estabilidade política. Existe oposição, mas a oposição está deixando, né, que a gestão trabalhe. A gente não vê oposição levantando questões inapropriadas, fora de hora. Tem que estar fiscalizando, tem que estar atenta, mas não pode mexer nessa estabilidade. Você tem a estabilidade financeira, essa está mais a perigo esse ano do que em 2022, porque em 2022 houve a movimentação de mercado com o Gustavo, com o Mikael, depois com o Maílson, que gerou uma receita extra, tá?
Mas também não parece que há um tormento financeiro. Eu acho que estaria mais para estabilidade do que para tormento. E aí você tem a estabilidade técnica. E a estabilidade técnica, ela multiplica. Porque hoje Henderson tem um escudo. Fred, eu acho que já até passou da estabilidade. O esporte já começa a galgar novos degraus aí. Porque Começa, a estabilidade, para mim, foi no começo ali. Hoje o esporte já tem uma gordura, hoje o esporte já tem um nível de confiança maior. Sim. Né? Mas tudo foi trazido pela estabilidade, né? Sim, isso. Tudo. E aí, cada vitóriazinha dessa, Lucas, bota mais um tijolinho. Porque o esporte ganhou do Retrô, foi ali. E não tinha superchat aqui elogiando ele. Só veja como as coisas vão mudando. Verdade. E era aquele superchat, porra, não tá usando os caras da base, cadê a turma da Copa São Paulo? Não. E agora já é Henderson. Tá rodando muito. A turma já começou cantando a musiquinha dele aqui, pô. Aí já começou a entrar naquela fase que a turma tá comprando, que a galera tá comprando o planejamento do treinador. Porque tá se mostrando efetivo, né? E o Sport tem controlado e dosado partidas. Cássio citou isso, eu concordo. Foi Belo Jardim o último, né? O que fez 3-0 em 17 minutos, né? Foi Belo Jardim. Não, foi Afogados. Afogados. Belo Jardim foi o outro. 3-0 em 17 minutos, acabou o jogo. Não tem espetáculo mais, não tem intensidade. Ali é descanso. A partir dali é descanso, vira um coletivo, diminui totalmente a intensidade. Hoje, o esporte foi muito estável, muito calmo, muito tranquilo. Se você for pegar e dizer assim, como o esporte ganhou do Campinense e o que é esse esporte de 2023? A gente vai usar a palavra tranquilidade. Vocês concordam? Que a palavra tranquilidade, sim, ela anda, né, lado a lado com esse esporte. Muito mais do que qualidade, muito mais do que intensidade. É um time tranquilo. Herda um sistema defensivo sólido e tem um ataque reconstruído ali no meio do ano passado e qualificado, né? Que é outra coisa que a gente repete programa a programa. Você tem Edinho, você começa com Juba, mas se tiver problema, você troca. Você tem Gabriel, que foi uma surpresa. Você está conseguindo criar opções, né? E aí você, aos poucos, vai abrindo até espaço no elenco. Thiago Lopes já foi, imagino que Kaique deve conseguir um destino aí em breve. E aí você vai até abrindo, né, portas para o time se qualificar mais. E outro ponto, e outra palavra, não é nem uma palavra, e outro pilar de sustentação desse esporte, além de tranquilidade, é um time bem treinado com bola parada, né? A bola parada virou uma força considerável do time, tá? E bola parada ajuda a destravar jogo. Bola parada ajuda a dar segurança. Bola parada pressiona o adversário que fica com medo de fazer falta perto da área. Você vai criando, né, Porque começa, né? Tá ganhando muito. É o time que mais fez gol no Brasil. Não sei o quê. Não sei o quê. E isso vai chegando nos adversários. E ajuda a dar uma sensação maior, né, de qualificação e se interfere no jogo do adversário.